repetir aqui. Por conta das nossas tarefas lá na CUT, eu... Senhoras e senhores, com a palavra o presidente. Processo de organização, por entender a importância de que a sociedade civil possa, sim, estar presente, estar nas ruas, estar discutindo as questões que impactam nos nossos territórios. E, já aquecendo, a gente traz um recado de dizer que nós estaremos aqui em novembro, iremos nos organizar a partir de agora. Esse é o momento de que a gente pensa como é que a gente segue, mas a gente volta para os nossos territórios e organiza a turma para que a gente volte em novembro. E nós estaremos aqui para denunciar e propor, porque nós não fazemos denúncias vazias. E aí, nós estaremos aqui para dizer que o modelo de produção do agronegócio exterminam nossos corpos, principalmente os corpos das mulheres e meninas negras. Nós estaremos aqui para dizer que não podemos continuar com uma cultura de paz que financia a guerra. Nós estaremos aqui para dizer que o modelo econômico das economias do norte global aprofunda as desigualdades de gênero e raça nos territórios do sul global. Mas nós traremos propostas, e algumas delas já trazemos para o governo brasileiro. Nós dizemos que o enfrentamento das emergências climáticas e da fome se faz com produção de alimentos saudáveis e agroecológicos. E, por isso, a inclusão da agroecologia no Plano Clima e nas políticas de fomento à produção de alimentos, a exemplo do Plano Safra, são essenciais. Assim como nós precisamos enfrentar o desafio do monitoramento do uso dos agrotóxicos na produção dos alimentos. Nós estaremos aqui para dizer que é importante criar salvaguardas para a ação das corporações transnacionais nos nossos territórios, porque elas impactam os nossos territórios. E é importante que as comunidades e povos impactados pelos grandes negócios possam opinar e dizer dessas violações. Nós estaremos aqui para dizer que é importante fortalecer a política de economia solidária, como estratégias para a geração de renda e a desconstrução das violências do racismo e de gênero. E, por último, nós queremos, ministro Márcio, ministro Wellington, ministra Marina, dizer para o governo brasileiro que a sociedade brasileira se organizou e montou a 6ª Conferência de Economia Solidária. Construiu, analisou, discutiu e apresentou denúncia, mas também muitas propostas que são importantes para a elaboração do Plano Nacional de SAM. E nós propomos aqui que seja o exercício do governo brasileiro para a ação global contra a fome, como um exercício concreto, importante, construído às diversas mãos da população brasileira para que a gente possa avançar. Então, nós vamos hoje pensar caminhos, pensar como é que a gente volta em novembro, mas nós temos propostas e temos análise do que está, qual é a realidade concreta nos nossos territórios. Então, por isso, nós vamos avançar na construção da cúpula social do G20 social. Obrigada. Muito obrigada, Débora. E agora vamos ouvir o representante da Central Única dos Trabalhadores, Antônio Lisboa. Bom dia, companheiros e companheiras. Quero cumprimentar os ministros aqui, a senhora ministra, os representantes da Prefeitura, do Estado, meus queridos e queridas companheiras
nós tivemos uma forte ameaça à própria democracia. E no mundo, é bom lembrar que o que aconteceu no Brasil também tinha uma liga, também, infelizmente, com o que acontecia no mundo. No mundo, em vários cantos, conflitos e, ao mesmo tempo, ameaças à democracia, e destaco aqui também o crescimento da fome. Veja que, em 2015, quando na ONU foi aprovado a adesão aos ODS 2030, entre eles esse do combate à fome, nós tínhamos no planeta, pela FAO, algo em torno de 600 milhões de pessoas em situação de fome. E alcançamos, pela média trienal, em 2022, 735 milhões. O presidente volta, assume aqui e lança o Brasil Sem Fome, o plano de redução da pobreza, a defesa da democracia, a defesa do clima. E quando o Brasil assume na Índia, ali a direção, a presidência do G20, o presidente faz um desafio. E aí não pensem que é fácil, eu tive o privilégio de acompanhar. O G20 é um fórum que historicamente sempre tratou de economia, inflação, enfim, e discutir fome, pobreza, mudanças climáticas. Não pensem que era uma tarefa fácil. Mas com as particularidades e a experiência do presidente, ele conseguiu aprovar um novo eixo, nunca antes na história tínhamos tido essa experiência, e de lá para cá, em pouco tempo, eu quero aqui dizer, por isso que agradeço esse olhar da participação social. Agora, no mês passado, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve, por unanimidade, com 17 organismos da ONU e com 54 delegações do mundo inteiro, a aprovação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Então, eu acho que a gente precisa olhar. E o Brasil com muita força dentro disso. Em 2023, com todas as políticas restabelecidas, e aqui quero registrar, não seria possível essa vitória sem essa forte integração, essa forte participação social, a integração com os municípios, o Estado, o setor privado, enfim. Nós tivemos a maior redução, ainda há pouco conversava com a menina, a querida Márcia Lopes, a maior redução da história para um país, né, na insuficiência alimentar, a gente tendo na insuficiência severa, aquela grave, eu sempre lembro a imagem dos Yanomamis, aquela imagem, aquela fome que coloca risco de vida, reduziu, segundo a FAO, em 85%. Pelos dados da FAO, 21,4 milhões a menos, e pelos dados do IBGE, IPEA, o EBIA, 24,4 milhões. Ainda temos também grandes desafios que estamos trabalhando esse ano. E destaco que, junto com a redução da fome, a redução da extrema pobreza ao mais baixo patamar da história. Em 23, ao mesmo tempo, nós tivemos o crescimento em 11,5% da massa, da renda do trabalho, dos trabalhadores, e os mais pobres, 38%. Então, é algo realmente marcante. E o Brasil alcançou o mais baixo nível de desigualdade de toda a série histórica. Conto isso para aqui colocar alguns pontos. A aliança, ela tem os termos, ali quais as experiências do mundo numa cesta, não é? A experiência da transferência de renda condicionada à educação, saúde, etc., ela tem efeito? Sim, então ela está lá na cesta. Alimentação escolar? Sim, está lá na cesta. E assim, várias outras experiências do Brasil e do mundo. E tem um termo para os países assinar. Tive agora com o presidente Lula no Chile, ali participamos de uma agenda com a FAO,
com os países da América Latina e o Caribe, 33 países, ali fazendo o chamamento para a adesão. Fizemos agora o passo a passo para essa adesão dos países, na verdade, é retomar o objetivo 1 e 2 e 15 da Aliança Global, e 13, melhor dizendo, e ainda com os países da União Africana, com a Liga Árabe, com os países da União Europeia, da América Central, da América do Norte. Tivemos recentemente na China, com os países da Ásia, enfim. O que de concreto a gente vai ter? Esse evento, dia 16 a 18 de novembro, em seguida a cúpula dos países. A partir daí, o que o G20 faz é apoiar, inclusive financeiramente. A gente quer que os países mais ricos possam contribuir com os países em desenvolvimento, cada um ao aderir, fazer o seu plano, as suas metas e ter apoio técnico e apoio financeiro e crédito, enfim, o que for necessário para garantir as condições de atingir até 2030 essa redução da fome e da pobreza. Pois bem, a partir daí, eu tive agora recentemente também com o ministro Mauro Vieira, com os vários organismos da ONU, porque, em tese, é a ONU que passa a assumir. O G20 não substitui a ONU, ele passa a assumir, né, toda a governança para essa meta da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e ainda a contenção às mudanças climáticas, para ter estabilidade, para ter redução. Então, o que eu quero aqui encerrar, que eu acho que o grande desafio é como é que, a partir dessa experiência, né, acumulada até agora, a gente pode ter uma cúpula global que possa, pelo menos com essas três pernas, a insegurança alimentar, a pobreza e o clima, a gente garantir uma organização social no mundo que possa empurrar os países não só para a adesão, mas para o cumprimento. É claramente uma decisão de vida. O patamar de fome, decisão de vida. Pobreza, extrema pobreza, patamar de vida. Nós estamos tratando no clima, subindo mais a temperatura, é ameaça à vida. Então, eu acho que não tem nenhuma tarefa social tão potente, tão importante quanto essa. Um grande abraço, contem conosco. Obrigada, ministro. Antes de chamar a ministra Marina Silva, gostaríamos de agradecer a presença de Raquel Barros de Oliveira, que é chefe da assessoria especial do Ministério da Igualdade Racial e veio representando a ministra Aniele Franco. Muito obrigada pela sua presença, Raquel. E agora sim, a ministra Marina Silva. Bom dia a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, dizer que estou muito feliz de estar aqui com meus colegas de governo, ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, que coordena toda a parte de participação social do governo do presidente Lula. Estamos fazendo a mesma coisa em relação à formulação do Plano Clima, já fizemos isso em relação ao PPA e aqui o G20 participativo. Parabéns, ministro Márcio e toda a sua equipe. Meu colega, ministro Wellington Dias, que cuida da pasta de cuidado com as pessoas e combate à fome e tem uma política muito eficiente, porque nós estávamos já abaixo da linha da pobreza e no primeiro ano do governo do presidente Lula já se conseguiu uma redução da pobreza em 50%. Parabéns, ministro Wellington Dias.
Quero cumprimentar também o companheiro Renato Simões, da Secretaria Nacional de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência, que ajuda em todo esse processo, e os representantes do comitê organizador da cúpula do G20. Quero cumprimentar a todos que fizeram aqui excelentes falas, contribuindo para que a gente possa trazer o aporte da sociedade brasileira para o debate dos 20 países mais ricos do mundo. Eu quero cumprimentar o Nicolas Padilha, representando aqui a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o Lucas, aliás, representando a Prefeitura, o Nicolas representando aqui o Governo do Estado, a companheira Judite, do MST, obrigada por toda a contribuição, nossos companheiros da Marcha Mundial, nossa companheira da Marcha Mundial das Mulheres, Maria Fernanda, muito obrigada, Maria, por trazer aqui o olhar feminino para uma das crises maiores que a humanidade vai ter que enfrentar. E, com certeza, a contribuição do feminino será fundamental para fazer as grandes transformações que o mundo patriarcal e a visão, enfim, instrumentalista da natureza, mecanicista da natureza, nos levou a essa crise. Douglas Belchior, da Coalizão Negra por Direitos, quero cumprimentar também meu querido amigo Preto Zezé, parabéns por todo o trabalho que faz nas favelas, na comunidade, companheira Vanessa Vicente, da Uniafro, e companheira Débora Rodrigues, da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, e o Antônio Lisboa, da Central Única dos Trabalhadores, que tive a alegria de ajudar a fundar lá no meu estado do Acre, meu estado de origem, junto com o Chico Mendes. Bem, companheiros e companheiras, a ideia de um G20 participativo, de um G20 social, como já foi dito aqui pelo companheiro que representa a Prefeitura, só poderia vir de uma pessoa como o presidente Lula. Por que essa metodologia existe no governo do presidente Lula? Porque há uma clara diretriz de controle e participação social, não só para a formulação, mas também para a implementação. E é muito bom quando a gente tem a participação da sociedade na formulação e na implementação, porque as políticas se tornam mais internalizadas e duradouras. E em processos grandiosos como esses, é fundamental que a sociedade civil seja mobilizada no Brasil e no mundo. Então, o presidente Lula optou por esse processo de fazermos os processos de participação da sociedade. Eu elenquei aqui alguns aspectos que eu acho que podem nos ajudar a fazer a síntese do que vocês disseram aqui, com propostas inovadoras e disruptivas para o G20. Por que são inovadoras e disruptivas? Porque os processos que envolvem os governos, que envolvem as representações oficiais, eles seguem um determinado rito. Mas é importante que a gente quebre paradigma e tensione na direção de alcançar novos e melhores resultados. Então, uma das coisas importantes é que a gente esteja alinhado à missão que o Brasil, o presidente Lula, nos colocou. O G20 precisa estar alinhado também com a missão. É a missão de não permitir que ultrapassemos 1,5 de temperatura da Terra. Nós já estamos vivendo sob os efeitos das mudanças climáticas, com eventos extremos no Rio Grande do Sul,
que está acontecendo no Pantanal, o que está acontecendo na Amazônia, seca demais, chuva demais, e a humanidade pagando um preço muito alto. As 20 economias mais ricas do mundo são detentoras de 80% dos recursos financeiros e 80% das emissões, né, Maria José, querida da CONTAG, 80% das emissões de CO2. Se esses países decidirem fazer o dever de casa, eles podem ajudar a enfrentar o problema da mudança do clima, que é a emissão de CO2 pelo uso de carvão, de petróleo e de gás, e todos esses países são produtores e consumidores dessas fontes fósseis de energia. Então, se resolverem fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil de forma justa, com certeza a gente estará dando uma grande contribuição. A outra contribuição é no combate à desigualdade, que o presidente Lula inova colocando essa questão no centro do debate. Colocou o clima, a força-tarefa de clima, colocou a força-tarefa de combate à desigualdade e estamos debatendo temas como serviços ecossistemas, oceanos e tantas outras propostas que estão sendo debatidas no G20. No caso do combate à desigualdade, 80% dos recursos financeiros. Nós somos 8 bilhões de seres humanos e cerca de 3 mil pessoas têm o equivalente ao orçamento do nosso país, pelo menos umas 14 vezes. Por isso que o nosso ministro Fernando Haddad colocou no G20 a questão de taxação de super ricos. Nada mais adequado. Vocês sabiam que se tirar 2%, companheiros, dos dividendos dos super ricos, que é uma margem aí de 5%, isso daria um fundo de algo em torno de 500 bilhões de dólares. O mundo, para fazer a transição ecológica, está discutindo com os países ricos conseguir 100 bilhões. Com essa proposta, companheiras do G20, a gente conseguiria 200 bilhões para combater a questão do clima e o combate à desigualdade. Uma outra coisa importante que a gente está debatendo aqui é como que a gente vai fazer uma transição justa. Isso não tem como sair do debate das 20 economias mais ricas do mundo, porque existem aqueles que emitiram mais historicamente, existem aqueles que ganharam mais transformando natureza em dinheiro e existem aqueles que emitiram menos e que ainda têm problemas sociais gravíssimos para serem enfrentados. Portanto, é preciso que a transição seja justa. Países ricos vão à frente, países de renda média alta vão em seguida, países de renda baixa e países de renda média baixa têm que ser ajudados. Por isso, é fundamental a taxação de super ricos, é fundamental os 100 bilhões e meios de implementação que venha também do setor privado. O setor privado não pode continuar mais, e tem muita gente que já entendeu isso, fazendo os mesmos investimentos em economia e em atividades de altíssimo potencial de destruir o planeta, a biodiversidade. Uma outra coisa importante é a gente ter propostas, como o presidente Lula está trabalhando, que são disruptivas. Nós ajudamos a conceber no Ministério do Meio Ambiente um mecanismo global para financiamento de floresta protegida, o TFFF. Se a gente conseguir botar de pé até a COP30, nós vamos ter um mecanismo para ajudar os 80 países detentores de floresta tropical, que prestam serviços ecossistêmicos para equilibrar o planeta, como, por exemplo, o equilíbrio dos oceanos, do regime de chuva e tantos outros serviços ecossistêmicos que são prestados pelas florestas, além de ser o lugar da identidade, da existência material, espiritual e simbólica dos povos originários, de populações tradicionais e de povos indígenas. Nós trabalhamos esse instrumento e achamos que vamos ter aí um fundo para financiamento da proteção das florestas em pé.
Mas o Brasil está trabalhando também uma série de medidas voltadas para um novo ciclo de prosperidade. Qual é o novo ciclo de prosperidade? Eu vou terminando por aqui, que o Brasil e o mundo precisam. Nós temos uma agenda de adaptação ao problema da mudança climática. Não dá para continuar sem um plano de emergência para os eventos climáticos extremos. Não dá para continuar fazendo apenas a gestão do desastre. É preciso fazer a gestão do risco. No Rio Grande do Sul, 80 mil pessoas tiveram que ser salvas. 80 milhões de pessoas, 80 mil pessoas, desculpe, 80 mil pessoas tiveram que ser salvas. E 80 bilhões já estão sendo investidos na ajuda humanitária e em reconstrução. No Pantanal, a mesma coisa. Então é preciso, mais do que adaptar, mais do que mitigar, transformar. E é preciso mudar o modelo de desenvolvimento. O modelo é insustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental, cultural, político, ético e até mesmo estético, porque a destruição da Amazônia, do Pantanal, é algo que não tem nenhuma estética para que a gente possa apreciar. Então, eu fico muito feliz de verificar que é possível. A gente propõe, e o Brasil pode liderar pelo exemplo, dizendo que é possível transformar nossas vantagens comparativas não em vantagens competitivas, essa é a linguagem do mercado, mas em vantagens colaborativas. Eles têm dinheiro e têm indústria. Nós temos energia limpa, produzimos hidrogênio verde para transformar nossa matéria-prima e importar energia, gerar emprego, gerar renda e vida digna para a nossa população. O Brasil pode ser um grande exportador de sustentabilidade. Podemos ser, ao mesmo tempo, economicamente prósperos, culturalmente diverso, politicamente democrático e ambientalmente sustentável. Esse é o desafio que nós estamos colocando para o G20. E eu encerro dizendo que liderar pelo exemplo é diminuir pobreza em 50% em um ano, mas também reduzir desmatamento na Amazônia em 50% em 2023, em 45% em 2024 e fazermos isso para todos os biomas. Muito obrigada, parabéns, Márcio, todos vocês que estão mobilizados, porque o presidente Lula pautou e nós vamos ajudar a que o Brasil faça a transição para uma economia justa, que seja sustentável também do ponto de vista social. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra Marina. E agora, com a palavra, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, coordenador do G20 Social, ministro Márcio Macedo. Bom dia, Rio. Bom dia, Brasil. Eu queria que vocês tivessem a animação nesse momento, do momento histórico que nós estamos vivendo e do capítulo importante da história do nosso país que nós estamos escrevendo nesse momento. Então, bom dia, Brasil, bom dia, Rio. Agora, eu quero ser breve, mas iniciar cumprimentando aqui os meus queridos companheiros e companheiras de mesa, saudar o meu querido amigo e companheiro de tantas lutas, irmão dessa jornada para transformar o Brasil, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e Família e Combate à Fome, Wellington Dias, obrigado pela sua presença aqui, parceiro. Quero abraçar minha querida irmã de luta e de sonhos, minha companheira de jornada, patrimônio do povo brasileiro, Marina Silva, muito obrigado pela sua presença aqui. Abraçar aqui a parceria dos dois entes federados, que conosco, com o governo federal, está pilotando esse processo de construção,
companheiro Nicola, secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Rio, e o companheiro Lucas Padilha, secretário da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro. Levo meus cumprimentos e abraço a todos que fazem a administração municipal do Rio e a administração estadual do Governo do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar meu querido companheiro de uma vida inteira de construção política e que hoje coordena o G20, é o coordenador executivo, Jorge Santana. Obrigado por aceitar o desafio, ter tirado da sua aposentadoria compulsória para você vir trabalhar e nos ajudar nisso. Seja muito bem-vindo. Estou vendo aqui que está a ex-ministra do MDS, a companheira Márcia Lopes aqui presente. Obrigado pela sua presença. Em seu nome quero saudar todos os companheiros e companheiras do sistema que aqui estão presentes nesse momento. Estou vendo ali também o deputado Raimondes. Em nome de você, seu nome, Raimondes, quero cumprimentar todos os parlamentares que estão nesse processo. Queria abraçar os queridos colegas e companheiros Renato Simões e Bruna Rosa, que vão aqui apresentar a Plataforma do Brasil Participativo, uma parceria da Secretaria-Geral da Presidência e a SECOM. Queria também, com muito carinho, cumprimentar aqui uma parceira que tem nos ajudado muito nesse processo, que está aqui representada, que é a companheira Janja, primeira-dama do Brasil, que está representada aqui pelo seu gabinete, com as companheiras Júlia e Tchena. Obrigado pela parceria e pela presença. Eu queria pedir licença a vocês para cumprimentar aqui nominalmente, como eu tenho feito por onde eu ando nesse país, os companheiros e companheiras dos movimentos sociais organizados que estão aqui em cima, mas aqui estão representando todos os movimentos sociais do Brasil, porque eu sei, companheiros e companheiras, como foi difícil chegar até aqui. Como foi difícil subirmos novamente aquela rampa do Palácio do Planalto. E nós subimos porque teve um conjunto de pessoas, de seres humanos, de companheiros, de companheiras que resistiram, que defenderam a democracia. E eu estava aqui sentado naquela cadeira e como se a minha cabeça fosse uma tela de cinema que passava um filme chamado Brasil, que nós vimos capítulos tão tristes, vimos nesse filme uma mulher honesta, honrada, ser apiada do poder sem cometer nenhum crime de responsabilidade por um processo de misoginia e de diferença política, que foi a presidenta Dilma. Nós vimos o maior líder popular da história desse Brasil, nesse filme, ser preso numa prisão justa, ilegal e arbitrária. Nós vimos as fake news e o abuso do poder econômico tomar conta desse país para impedir a chegada do povo à presidência da República. E nesse filme, o personagem protagonista, o povo brasileiro, resistiu, defendeu a democracia e elegeu, na sua maioria, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para governar o nosso país. Então, nesse protagonista desse filme tiveram muita gente importante, governadores democratas, deputados federais, como eu era à época, o Wellington era governador, senadores, deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, mas como diria Brecht, tiveram os imprescindíveis, mais que importantes, e os imprescindíveis foram os movimentos sociais organizados do nosso país, que eu queria uma salva de palma aqui nas pessoas de Judite Santos, representando o MST, de Maria Fernanda, representante da Marcha Mundial das Mulheres, de Preto Zezé, a voz que vem das favelas, de Vanessa Vicente, representando a Uniafro, de Antônio Lisboa, representando a CUT e todo o movimento sindical, de Débora Rodrigues, representante das ONGs brasileiras aqui presentes. E quero pedir licença para cumprimentar o Movimento Nacional de Luta por Moradia, que estão aqui presentes nesse momento, os catadores e catadoras de materiais recicláveis, aqueles que representam os moradores em situação de ruas do nosso país, aqui meus cumprimentos. E o movimento popular
dos companheiros e companheiras em situação de rua aqui presentes. Levanta aí para o povo ver, cumprimentar vocês, que são de uma luta grande. E estou vendo também aqui Mazé e Vânia representando as margaridas do Brasil. Meus companheiros e minhas companheiras, juristas e pessoas presentes, já falei do SUS. E viva o SUS. E viva a economia solidária. E viva os movimentos organizados do Brasil. Meus companheiros e companheiras, teve um jurista do início da República, um sergipano como eu, que vem de lá, chamado Fausto Cardoso, que lutou por justiça e liberdade contra a monarquia, chamado Fausto Cardoso, que disse que a liberdade se constrói na história com o cimento do tempo e com o sangue dos homens, que eu acrescento de mulheres também. E muito sangue de mulheres e de homens foram derramados nessa pátria chamada Brasil, para que nós pudéssemos chegar ao dia de hoje. E aqui hoje, nós estamos construindo um processo que às vezes, quando a história está sendo construída, editada, a gente não tem a dimensão exata do que nós estamos fazendo. Quando se distancia um pouco no espaço temporal, é que nós, ou as gerações futuras, vão perceber e registrar adequadamente aquilo que nós estamos escrevendo nesse momento da história. Eu estou falando isso porque nós vivemos tempos, nos últimos 6 anos, que a democracia foi atacada e ferida a todos os momentos. E a retomada do processo democrático e popular, com as eleições que saiu das urnas, e vocês são responsáveis por esse processo democrático, demonstra a participação do povo na construção das políticas públicas. E esse momento está sendo construído a várias mãos. Eu queria dizer a vocês que a fotografia que vem na minha cabeça, sempre que fala do G20, é um retrato de homens engravatados numa sala, definindo as políticas que vão atingir as populações no mundo inteiro, e o povo a 5 quilômetros de distância, alguns representados com os cartazes fazendo manifestação. E o que nós estamos construindo nesse momento, a partir da definição política do presidente Lula, é que esse processo seja construído com a participação do povo, da sociedade civil organizada. Que a fotografia que nós queremos ao final desse processo é o povo das 20 economias mais potentes do mundo podendo entregar, documentada a sua contribuição, a sua reflexão, as suas análises, os seus desejos, as suas angústias, os seus sonhos e as suas dores, para que possa ser avaliado pelos governos no mundo inteiro. Porque essas definições são tomadas e as populações atingidas sequer chegam perto. O presidente Lula, e talvez só ele hoje no mundo é capaz de tomar uma decisão como essa. Ele retomou a participação social no nosso país,
desobstruindo todos os canais que estavam entupidos, resgatando as conferências, os conselhos que foi cassado. Estou vendo o Beto aqui, presidente do CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar, responsável pelo debate, pela construção de conceitos importantes como Bolsa Família, como Cisterna para Todos, como combate à fome no nosso país, que no primeiro dia de governo, que eu não gosto nem de dizer o nome do coisa ruim, que passou 4 anos governando esse país, o CONSEA foi cassado, e o presidente Lula, no primeiro dia, 1º de janeiro de 2023, restabeleceu o CONSEA com a mesma diretoria para cumprir o seu mandato e fazer o seu papel livre da sociedade civil para fazer o debate sobre a segurança alimentar e sobre o combate à fome no nosso país. Então, o presidente Lula fez um planejamento participativo. Num país continental como esse nosso, nós rodamos todas as federações deste país e mais de 4 milhões de pessoas participaram da plataforma do Brasil Participativo, colocando as impressões digitais do povo brasileiro no planejamento e no orçamento da União. E 84,5% do conteúdo do planejamento do país veio da participação nas plenárias e na plataforma do Brasil Participativo. Então, resgatou a participação social, mas mais do que isso, no nosso país, mais do que isso, nos organismos internacionais que o Brasil liderou nesse 1 ano e 6 meses, o presidente Lula pautou a participação social. Foi assim na cúpula da Amazônia, com os diálogos amazônicos, onde 38 mil pessoas participou do debate e produziu um documento para entregar aos países. Foi assim no Mercosul Social, aqui no Rio de Janeiro. Foi assim na CELAC, fora do Brasil, e agora é assim no G20. Meus companheiros e minhas companheiras, nós estamos nesse momento construindo um capítulo importante da história. O presidente Lula disse, tudo bem, o G20 tem a sua trilha econômica, tem a sua trilha política, mas e o povo? Onde é que fica nesse processo? E ele criou o G20 Social, que na prática é uma terceira trilha, e me deu a honra de coordenar esse processo, a alegria de poder estar construindo com vocês esse processo, liderando esse processo. Mas eu queria dizer para vocês que essa construção do G20 Social, ela ela tem que ser construída a várias mãos. As mãos do governo federal, as mãos dos parceiros federados e as mãos do povo brasileiro. Então venham para dentro construir o G20 Social. O G20 Social é de vocês. Abrace ele e vamos construir juntos, para que ele reflita os diversos sotaques, os diversos sabores, as diversas caras e as diversas necessidades do povo brasileiro e das populações no mundo inteiro. Nós temos o desafio de chegar à cúpula social nos dias 14, 15 e 16 de novembro, e vocês vão assumir o compromisso conosco de estarem aqui construindo esse processo, a partir de um grande debate nacional. Os grupos de engajamento estão fazendo isso no Brasil inteiro. E nós chamamos todos os 13, olha, com autonomia de vocês, mas com coordenação política, vamos fazer um debate para aprofundar. Porque tem que acabar com esse negócio de que o povo não sabe debater, não sabe construir e não tem condição de apresentar propostas concretas para mudar a realidade do Brasil e do mundo. Então vamos liderar pelo exemplo. Vamos liderar pelo exemplo, o exemplo da participação da sociedade nesse processo. Então é esse desafio que nós temos. Vai ter no dia 14, um dia
destinado às atividades autogestionadas, chamado Vozes, as diversas vozes do Brasil. Então se organizem, movimento do Brasil todo de forma livre para fazer os seus debates, produzir os seus conceitos, os seus acúmulos e apresentar como documento para a cúpula social do G20. No segundo dia nós vamos ter o dia dos eixos, que são a discussão dos 3 eixos que o presidente Lula definiu para a cúpula do G20, dos chefes de estados, que é o combate à fome, a miséria, a pobreza e as desigualdades. O segundo eixo, as mudanças climáticas e o enfrentamento delas e as políticas de sustentabilidade. E o terceiro, a governança global. Só o Brasil é capaz de liderar esse debate sobre esses temas, porque a fome, essa chaga que assola o mundo e o nosso país, quando nós subimos aquela rampa do Palácio do Planalto com o povo, nós encontramos 33 milhões de pessoas famintas e mais 1/3 passando algum tipo de insegurança alimentar, isto é, sem ingerir uma das 3 refeições diárias. Lá se vão 1 ano e 7 meses e a política liderada pelo presidente Lula e por esse indígena aqui, esse caboclinho do Nordeste brasileiro, nós já retiramos 24,5 milhões de pessoas da fome que estava passando nesse país. É verdade, ainda tem 8,5 milhões de brasileiros, mas o presidente Lula determinou, enquanto tiver um brasileiro ou uma brasileira passando fome, nós temos que ir atrás. Por isso que é fundamental o trabalho do Conselho que está aqui, para fiscalizar, para propor, para apresentar onde nós estamos errando, para fazer as correções de rumos e para governar conjuntamente, governo e povo. Só o Brasil tem autoridade, o presidente Lula e essa caboquinha aqui da Amazônia, dizer que quando nós chegamos, estava registrado o maior desmatamento da história e agora, com 1 ano e 6 meses, já é o menor desmatamento da história do Brasil. Que isso é compromisso com o enfrentamento das mudanças climáticas. Na governança planetária, eu estava vendo atentamente o que você estava falando aqui, esses países que compõem o Conselho de Segurança da ONU, que arbitram sobre paz, é quem faz as guerras no mundo. Isso tem que ser discutido de forma muito frontal, e só uma pessoa tem capacidade de botar isso na mesa, que é a liderança do presidente Lula hoje no mundo. O mundo está carente de líderes. O mundo está carente de líderes. Se você olhar, a China se impõe pelo império que é, não pela liderança que tem. Os Estados Unidos da mesma forma. Talvez só tenha 2 lideranças hoje reconhecidas de norte a sul do planeta, que é o Papa Francisco e Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos que aproveitar esse momento histórico para fazer as mudanças que o Brasil precisa fazer e para poder plantar a semente de mudança planetária. Esse é o desafio que está colocado para a nossa geração e nós não podemos perder essa oportunidade de fazer isso. A relação no mundo hoje ainda é da correlação de força que saiu da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou muito. Países que eram potência naquele momento já não é mais. Outros que eram emergentes se transformaram em potências, independente de serem reconhecidas ou não. Tem uma nova geração construída e crescida em novas tecnologias, é um outro mundo que nós temos que enfrentar esse momento histórico e poder ajudar. Acho que o Brasil pode dar um exemplo para isso e o G20 social pode ser um momento histórico para a gente construir tudo isso. Não vamos perder essa oportunidade. Venham para dentro. Aqui é um espaço plural para todos. Aqui não tem problema ter divergência ou ter por lado. Venham colocar e vamos construir no debate das teses, da antitese, que se constrói as sínteses necessárias que o Brasil precisa e que o mundo precisa nesse momento. Esse é o nosso desafio. Agora isso, como diria Guimarães Rosas, a vida é assim. Às vezes afrouxa, às vezes aperta, às vezes amorna, às vezes esquenta. Mas o que ela espera de nós é coragem. Coragem! Coragem para a gente fazer a diferença nesse momento e vir debater. Então, meus companheiros e minhas companheiras, hoje é um seminário preparatório para isso.
nós estamos fazendo aqui a abertura com 3 ministros de Estado e com os representantes da sociedade civil organizada desse país. Nós temos depois nós vamos lançar aqui a plataforma do Brasil Participativo, para que as pessoas possam participar digitalmente, para potencializar mais ainda, para amplificar, para a gente poder alcançar mais gente ainda do que o que as nossas pernas físicas conseguem e os nossos braços alcançam. Aproveitar a tecnologia para democratizar o máximo possível da participação. À tarde nós teremos debate aqui sobre os 3 temas. E nós temos aproximadamente 3 meses que nos separam da cúpula social. Vamos invadir esse país de debate, vamos fazer discussões autogestionadas, participe da plataforma e vamos chegar aqui no dia 14, 15 e 16 e dar um banho de povo para o mundo ver que o Brasil está construindo algo diferente e que pode ajudar a humanidade a ter um projeto para alcançar as pessoas de forma digna. Então participe desse processo, tome como seu, é nosso. Vamos construir junto o G20 social e dar um exemplo para o nosso país. Um beijo no coração, um bom debate, um bom trabalho para nós e sucesso. Valeu! Obrigada. Ministro Márcio Macedo, coordenador do G20 Social. Obrigada, ministros. Vamos assistir agora à apresentação da metodologia e lançamento da plataforma G20 Social. Neste encontro serão discutidas em 3 plenárias as grandes prioridades do G20: combate à fome, pobreza e desigualdade, desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. Continue com a programação do Canal Gov, siga também as nossas redes sociais e acesse a nossa agência de notícias em agenciagov.ebc.com.br. Até a próxima! As ações diárias do governo federal, as atividades do presidente e as políticas públicas que transformam a vida dos brasileiros reunidas em um só lugar. Informação e serviço para o cidadão, direto de Brasília, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, aqui no Canal Gov. Gov Agora. Flashes ao vivo durante a nossa programação. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no Cade Único. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Concurso Nacional Unificado. Gabarito oficial das provas sai hoje. O concurso reuniu cerca de 1 milhão de pessoas. No Rio de Janeiro, o encontro preparatório do G20 vai debater o combate à fome, à pobreza e o desenvolvimento sustentável. Vamos entender como o Brasil, na presidência do G20, está mobilizando o mundo contra a mudança do clima. Apoio ao Rio Grande do Sul. Cerca de 40% das obras de reconstrução do aeroporto Salgado Filho estão concluídas. Futebol feminino, esporte que tem ganhado cada vez mais adeptas, tem apoio do governo federal com ações para promover a igualdade de gênero. Terça-feira, 20 de agosto, o Brasil em Dia começa agora. Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo ao Canal Gov. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio Gov. Os candidatos do concurso nacional unificado vão poder conferir hoje os gabaritos oficiais das provas objetivas. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves. Bom dia, Jéssica.
Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, o gabarito preliminar oficial das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos concursos, será divulgado nesta terça-feira. A prova foi aplicada no domingo em todo o território nacional e reuniu cerca de 1 milhão de pessoas em 228 cidades para concorrer a mais de 6 mil vagas em 21 instituições federais. Os candidatos devem acessar a página do CNU para conferir o gabarito e terão até amanhã para apresentar recursos. No dia 10 de setembro, será disponibilizada a imagem do cartão resposta para que os participantes possam conferir as questões. As notas finais vão ser divulgadas em outubro e o resultado final será anunciado em novembro. E, Vanessa, sobre os candidatos que não preencheram toda a identificação do cartão de respostas, o Ministério da Gestão informou em nota que após consulta à banca aplicadora e consulta jurídica, definiu, em respeito ao edital, que esses candidatos serão eliminados do concurso. Vanessa? Ok, Jéssica. Então vamos aproveitar para você falar um pouco como está a agenda do presidente Lula para esta terça-feira. Olha, o presidente Lula se dedica hoje a reuniões com membros do primeiro escalão do governo. Agora, pela manhã, ele recebe o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O ministro, vai representar o governo federal, junto com o advogado-geral da União, Jorge Messias, em um almoço promovido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, com a presença dos presidentes da Câmara e do Senado, para discutir a suspensão das chamadas emendas impositivas dos deputados e senadores. Bom, à tarde, Lula recebe aqui no Planalto o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, César Aldrigue. No fim do dia, Lula se reúne com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Vanessa, eu volto com você. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E falando sobre educação, se você, estudante, ainda está em dívida com o FIES, aproveite os últimos dias para aderir ao programa de renegociação. É o Desenrola FIES. Vamos saber todos os detalhes com Dimas Soldi, ao vivo de São Paulo. Bom dia, Dimas. Até que dias os estudantes podem aderir a este programa? Oi, Vanessa, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o prazo já foi prorrogado e agora está chegando ao fim, vai até o dia 31 de agosto. O Desenrola FIES é destinado a estudantes participantes do FIES que não conseguiram pagar o financiamento no prazo e, com isso, acumularam dívidas. Até agora foram firmados 347 mil acordos de renegociação em todo o país e, com isso, foram arrecadados, somente com a entrada desses acordos, 665 milhões de reais. O Desenrola FIES ajuda a tornar o programa mais sustentável e dá também um alívio financeiro a esses estudantes que acabaram acumulando dívidas. Só reforçando, o prazo então está chegando ao fim e vai até o dia 31 de agosto. Vanessa. Ok, Dimas, obrigada pelas informações. Bom trabalho aí de São Paulo. E ainda tem mais um recado para os estudantes. O resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, deve sair hoje. Quem for pré-selecionado tem até 30 de agosto para apresentar os documentos. Este ano, o Ministério da Educação ofereceu mais de 651 mil bolsas entre integrais e parciais. Como cada participante pode escolher até 2 cursos, o ProUni teve, então, mais de 1.800.000 inscrições neste ano. A lista será disponibilizada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defendeu que as populações que vivem nas florestas sejam recompensadas financeiramente por cada pedaço de vegetação que ajudem a preservar. A ministra lembrou que o Brasil já tem um programa criado com esse objetivo, o Bolsa Verde, que beneficia aí famílias que vivem em unidades de conservação.
Agora, o Brasil está propondo a criação de um fundo global que financia a preservação das florestas tropicais, como a Amazônia. A ideia desse fundo, chamado de Fundo Florestas Tropicais para Sempre, já foi apresentada em alguns eventos internacionais e deve ser lançada oficialmente na COP30 em 2025, em Belém do Pará. No caso das populações tradicionais, que foram mencionadas aqui, elas são responsáveis, e os indígenas, pela maior parte das áreas preservadas do mundo. 80% das áreas com florestas do mundo, elas estão sob o domínio das populações indígenas e tradicionais. Por isso que qualquer equação deva reconhecer o trabalho que essas comunidades prestam na preservação da natureza, os seus estilos de vida, que durante milhares de anos manejam esses recursos e mantêm eles altamente preservados. Ou seja, é preciso trabalhar a lógica de pagamento por serviços ecossistêmicos, pagamento por serviços ambientais que são prestados por essas populações. E no caso do Brasil, nós já temos, retomamos, que tinha sido interrompido no governo anterior, a Bolsa Verde, que faz o pagamento por serviços ambientais para populações tradicionais. Estamos desenvolvendo um mecanismo para financiamento de floresta protegida, um mecanismo global chamado TFFF, na sigla em inglês, que consistiria em ter um fundo para pagar por hectare de floresta preservada e com um olhar específico para essas comunidades. O assunto ainda é o meio ambiente. Vamos entender agora como o Brasil está usando a presidência do G20 este ano para propor uma mobilização global contra a mudança do clima. Este é o tema da semana do quadro Ponto Exato. Vamos conferir. Mudanças climáticas não são um problema do futuro. Nós já estamos enfrentando seus efeitos hoje. Desertificação, inundações, altas temperaturas, essas são algumas das dificuldades que já afetam a vida em diferentes partes do planeta. E a agropecuária é uma das atividades que mais vai precisar se adaptar a essa nova realidade do clima. Então vem comigo germinar essa ideia e entender o ponto exato dessa questão. Eventos extremos como as queimadas no Pantanal e as chuvas no Rio Grande do Sul estão cada vez mais frequentes. Por isso, os países precisam fazer esforços conjuntos para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa e evitar o aumento da temperatura do planeta. Nessa hora você me pergunta, mas qual é o papel do Brasil nisso tudo? Como presidente rotativo do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, o Brasil está promovendo uma força-tarefa para a mobilização global contra a mudança do clima. O objetivo é sensibilizar governos, organizações internacionais e instituições financeiras para discutir políticas de redução na emissão de poluentes e de mitigação dos impactos da emergência climática. Iludido, você afirma, mas só quem vive no campo deve se preocupar com as mudanças do clima. De jeito nenhum. Se você vive numa zona costeira, sua cidade pode ficar vulnerável ao aumento temporário do nível do mar. Ou então, um lugar próximo a um rio corre risco de inundações por conta de fortes chuvas. E a produção de alimentos é um assunto que interessa a todo mundo. Mas então basta cada país reduzir a sua emissão de gases para resolver o problema? Olha, não é bem assim. Uma mobilização global tem o objetivo de levantar recursos para o combate às mudanças do clima. E isso envolve fazer com que os países desenvolvidos, que poluem mais, financiem ações para aliviar esses impactos nos países em desenvolvimento, que são os que mais sofrem com a crise. Com esses recursos, será possível desenvolver novas pesquisas e soluções, como essa aqui, que elabora sementes mais resistentes às mudanças climáticas. Investir em pesquisa, antecipar catástrofes, planejar e preparar respostas rápidas aos desastres naturais cada vez mais frequentes em nosso planeta.
Esse é um dos desafios que o Brasil lidera no G20. Que todos os países assumam seus compromissos e entendam a chance de a gente ter desenvolvimento com responsabilidade. Com certeza, vamos colher bons frutos disso aí. Até a próxima! Isso aí. E hoje, no Rio de Janeiro, o encontro preparatório da cúpula social do G20 vai debater o combate à fome, à pobreza e também o desenvolvimento sustentável. Cláudia Boiunga está lá e traz todos os detalhes para a gente. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. O encontro preparatório da Cúpula Social do G20 começa daqui a pouco, às 10 da manhã, aqui na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. As pessoas já estão começando a chegar. Ao longo do dia vão acontecer plenárias que vão debater temas, como você mencionou, Vanessa, combate à fome, pobreza, desigualdade social e desenvolvimento sustentável. Os encontros terão a participação de autoridades, organizações da sociedade civil e também de movimentos sociais de base pela primeira vez, como lideranças comunitárias e ligas campesinas. A ideia com essa participação é incluir ainda mais a voz da sociedade civil nesse evento. 4 ministros vão participar desse encontro de hoje, incluindo Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que também é o coordenador do G20 Social. Além disso, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. As conclusões do debate desse evento de hoje vão fazer parte de um documento final que vai ser incluído nas discussões da cúpula do G20, que acontece aqui no Rio de Janeiro, de 14 a 16 de novembro. Durante o evento de hoje, aqui na Fundição Progresso, também vai ser lançado o G20 Social Participativo, uma plataforma online que permite a participação da população nos debates do governo. Cidadãos comuns vão poder enviar propostas para essa plataforma virtual até o dia 9 de setembro. A plataforma vai poder receber contribuições em inglês, português e espanhol. Além de servir como banco de dados desses materiais enviados, a plataforma também vai ter enquetes e processos de consulta pública. O encontro preparatório do G20 Social acontece hoje o dia todo até às 6 horas da tarde, aqui na Fundição Progresso. Vanessa, eu volto com você. Ok, Cláudia, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você no Rio de Janeiro. Veja a seguir, futebol feminino. Você vai ver como o esporte vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e no mundo e o apoio do governo federal para elas. E uma entrevista sobre a campanha Feminicídio Zero. Os detalhes você confere já já. Microcrédito com taxas de juros acessíveis, prazo adequado, assistência técnica e capacitação. O programa Acredita no Primeiro Passo oferece tudo isso para as pessoas inscritas no Cadastro Único que querem iniciar ou expandir seus negócios. Fala MDS, o MesaCast que fala sobre proteção e assistência social, política de cuidados, segurança alimentar e combate à pobreza. Amanhã, 7h30 da noite, aqui no Canal Gov. A informação é o ponto de partida para quem precisa planejar, decidir e principalmente agir. Mas para chegar onde se quer, é preciso partir do lugar certo. No Canal Gov, a nossa matéria-prima é tudo aquilo que o governo federal faz. Na área da educação, na área da saúde, na área do emprego. E o resultado do nosso trabalho é a informação de confiança, numa relação transparente com você. Porque essa é a nossa missão, garantir o seu direito de saber sobre tudo que é seu de direito. E assim, aproximamos as ações do governo de quem mais precisa. Nos conectamos em defesa da democracia. Sempre em sintonia com um Brasil mais desenvolvido e justo. Aqui é o nosso ponto de encontro. Canal Gov. Bom para todo mundo.